batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz do Cristo não faça vã. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnamos, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados, se adeptos das igrejas reformadas exigimos o comparecimento geral ao culto externo, e se espiritistas buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente reservado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Eu estava olhando para o Ulisses e eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Nós vamos ter um estudo novo que é Espiritismo e Física Quântica, que vai ser um estudo, é uma série limitada, de 8 capítulos, que vai começar no na primeira semana de setembro, na terça-feira, às 7 horas. Então, esse estudo será feito na primeira e na terceira terça-feira de cada mês. Também vai ser 100% online, ok? Então, quem estiver interessado, nos procure para a gente, já fazendo a lista, para a gente ter uma ideia do número de participantes. Vai ser muito interessante. Quem esteve aqui, que assistiu a palestra do Ulisses sobre Espiritismo e Física Quântica, teve a oportunidade de ver como o assunto é instigante. E ele vai se dedicar nos 8 pontos que ele comentou aqui, de forma mais profunda. Tá bem? Então, agora vamos à nossa prece inicial. Já nos sentindo mais conectados com o alto, através dessa leitura de nosso mestre, amigo e irmão Emmanuel. E levamos o nosso pensamento ao alto, agradecendo essa oportunidade do encontro, essa oportunidade de sentir a presença amiga da espiritualidade que prepara essa casa com tanto carinho, com tanto amor para nos receber. Que nós possamos sentir essas vibrações curativas, vibrações que nos acalmam a mente e o coração e nos preparam para o entendimento do estudo da noite. Te pedimos, Pai, pela nossa irmã oradora da noite, para que ela possa trazer o resultado dos seus estudos, conforme planejado por ela mesma e pela espiritualidade, para que o ensinamento possa nos chegar de forma clara, objetiva, e que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam tirar o melhor proveito dos ensinamentos da noite. Que assim seja.
Então, hoje à noite nós temos uma convidada muito querida, que é a Antônia, que ela está vindo lá do Bezerra de Menezes, trabalhadora ativa. Inclusive, depois da palestra, quem quiser mais alguma informação sobre o trabalho de assistência que existe no Bezerra de Menezes, pode procurar por ela. Eu já estou colocando ela assim, não nem combinamos, mas eu tenho certeza que ela vai adorar trazer mais informações sobre todo aquele trabalho que é feito lá. Tá bom? Então, a Antônia hoje vai falar sobre justiça divina. Nós vamos colocar aqui para a palavra sua. Eu não escrevi nada nas notas. Olá, boa noite a todos. Como estamos todos? Bem, que bom, fico feliz. Então, hoje, esse é seu telefone. Se você quiser deixar aqui para saber que hora é só, O telefone está comigo só por causa da porta, viu? Hoje vou fazer um tremendo esforço para apresentar o que vamos apresentar aqui, porque, como estava falando com Tereza, o estudo desse livro Céu e Inferno é bastante desprezado, menosprezado, digamos assim, porque fica em between, não? O pessoal estuda o livro dos Espíritos e estuda o último, muitas vezes, algumas vezes, a Gênesis. E aí aqueles que ficam no meio, especialmente o Céu e o Inferno, termina ficando pouco lido e muito menos estudado. Mas é um livro muitíssimo importante, e aí quando vocês forem ver a apresentação aqui, vamos buscar fazer o mais sintético possível, mas é muita informação que ele traz e muito atual, né? Então vamos ver como a gente pode chegar lá. Então já sabe que quando fala de justiça divina é sobre exatamente o livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, no caso segundo o Espiritismo, porque a justiça divina pode ser interpretada de diferentes maneiras, como foi interpretada até hoje, né, no decorrer do pensamento humano, né? Então, O microfone está. Oi? O microfone? Tá bem? Não, não tá não. Alô? Mas ainda bem que vocês estavam me escutando, não? Então, os dados sobre esse livro, para que conheçam um pouco mais. No livro, o Kardec mesmo colocou, está como repercutindo, ressonando, não sei, colocou que ele mesmo definiu, né? O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc., seguido de numerosos exemplos da situação real da alma durante e depois da morte. Você me lê esse livro aí, por favor? Esse é o livro, para quem não conhece, principalmente para quem está online. É importante a gente conhecê-lo, né? Conhecer esse livro. E depois, ele também, no próprio frontispício, na página do no frontispício, ele vai escrever aqui, como aqui está colocado, vai colocar também, juro por mim mesmo, essa é uma citação que foi colocada aí, eu creio por Kardec, que disse, juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, e sim que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Essa é uma citação de Ezequiel, que foi colocada aí, comprovando que realmente a lei é de progresso, né? Que não existe essa penalidade eterna, como aqui essa vamos dizer, o tema do livro, né? E então, esse livro, né, o título dele, como vocês já sabem, é obviamente em francês, e a primeira publicação dele foi em 1865. Por isso que Tereza estava colocando que realmente 2025 fazem 160 anos da primeira publicação. No entanto, é a quarta publicação, a quarta edição, aliás, publicação também, que vai ser a definitiva, porque foi ela que foi revista e ampliada por o próprio Allan Kardec antes da sua morte. Então, essa é a quarta edição de 1869. Então, todos os tradutores
principalmente que conhecem a doutrina espírita, eles vão tomar a quarta edição como a definitiva. Okay? E aí, né, algumas anotações editoriais só por questão de conhecimento, né? A gente já falou que foi publicado no 1º de agosto de 1865 e, como também já está colocada, a quarta edição é considerada definitiva e ela foi revisada e corrigida, né, pelo próprio Allan Kardec. E contém, como está dito aí pelos editores, modificações importantes e alguns capítulos foram completamente revisados e consideravelmente ampliados. Nessa primeira edição, né, como está colocado aqui nesse caso pelo Noleto, né, ele fez essa nota dizendo, porque eu tomei a referência de língua portuguesa, né, a tradução da língua portuguesa pela FEB, não? E aí Kardec escreveu o prefácio na primeira edição, mas já na quarta edição, como ele está dizendo, esse prefácio fazia parte da quarta edição francesa de 1869, de O Céu e o Inferno, edição definitiva, que serviu de base para a tradução. Apareceu na primeira edição do livro, publicado em 1865. Ou seja, na verdade, na quarta edição não fazia parte, mas fez parte da primeira edição. No entanto, no caso do Noleto, que é o tradutor desse livro, não sei se esse daqui eu creio que não. Esse não é o da tradução. Então, ele trouxe para que realmente esse prefácio da primeira edição, muito interessante. Normalmente as pessoas quando leem livro quase nunca leem um prefácio, no entanto o prefácio é fundamental. Ele é orientador, ele dá as chaves, não? Dá os indicadores. Então disse, o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Nela reunimos todos os elementos destinados a esclarecer o homem quanto ao seu destino. O Livro dos Espíritos, obviamente, né, contém as bases fundamentais do Espiritismo, é a pedra angular do edifício. No entanto, era preciso dar-lhe maiores desenvolvimentos e deduzir todas as suas consequências e aplicações. Ou seja, isso ele está explicando que se não todo, a maior parte de nós que estudamos as obras básicas, sabemos que o Livro dos Espíritos tem 4 partes, não? 4 livros dentro do Livro dos Espíritos, e a última parte que diz respeito das penas e recompensas futuras, e aí é dessa parte que está sendo desenvolvida no Céu e Inferno. Então, por isso que ele está citando que o Livro dos Espíritos é a pedra angular, continua sendo, ou seja, não é que o que está escrito no Livro dos Espíritos é pouco ou nada, é o fundamental, né? Mas que era necessário, dada a quantidade de informações que os espíritos superiores traziam, então que pudesse ser dado maior desenvolvimento àqueles temas que estavam colocados ali de uma forma resumida no Livro dos Espíritos, ou pelo menos genérica, né? E que não pôde se expandir tanto, porque o fundamental era isso, era dar essas bases, os princípios fundamentais. Então, aí a primeira parte dessa obra ele chama, está definida como doutrina, e a segunda parte como exemplos. Então, na primeira parte, ele vai dizer que é o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. E nessa segunda parte, são numerosos exemplos que sustentam essa teoria, ou seja, com a teoria do que ela vai definindo, do que é céu e inferno nesses conceitos, e vai comprovando com os exemplos que foram sendo trazidos por os diversos e inúmeros espíritos, no qual ele selecionou bastante, né, para poder trazer a comprovação daquilo que estava sendo afirmado, colocado na primeira parte, chamada doutrina, né? Então, mas ele diz, é óbvio que todos esses conhecimentos foram trazidos através dos médiuns, no qual, nas diferentes reuniões mediúnicas, do qual o próprio Kardec participava, em que ele, né, teve a oportunidade de dialogar com os próprios espíritos, aí questionando, e vendo e observando, e anotando e voltando a questionar, não é, sobre as informações que os próprios espíritos eram que revelavam sua situação
no mundo espiritual. E aí vocês verão, quando pelo menos folhearem o livro, que aí todos os tipos de espíritos que nós pudéssemos imaginar, os diferentes tipos de mortes, os diferentes tipos de transição do mundo espiritual, por exemplo, o mundo espíritos felizes, espíritos intermediários, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos. Então, tem toda classe de espíritos aí foram trazidos para que ele próprio pudesse analisar, conversar diretamente com eles, fazer os questionamentos e poder trazer essa informação, comprovando a realidade do mundo espiritual e dos ambientes em que esses espíritos se encontravam. Então, aí ele disse, por isso que ele diz, para evitar repetições, foi feita uma escolha criteriosa desses exemplos, dos exemplos mais instrutivos, mas ele tinha muito mais informação, né? Então, na verdade, ele diz que cada um desses exemplos que estão aí colocados é um estudo. E olha só, se a gente fosse dedicar a esse estudo, a esse livro, não? Imagine que cada exemplo é um estudo. E aí daria um ano ou mais, talvez não, de estudo sobre esses casos, caso a caso, né? Então, e ele disse que o interessante é que foi trazido exatamente para que pudéssemos meditar com atenção. Aí ele disse, visto que cada um ponto jorra uma nova luz sobre a situação da alma após a morte e sua passagem. Eu perguntaria a vocês, né? Quem de nós nos interessa sobre essa transição? Quem de nós já pensou sobre essa transição? Quem de nós, porque a morte é inevitável para cada um de nós, morte, desencarne, como queiramos colocar, essa transição, essa passagem, esse desenlace do perispírito, né? Do corpo físico e do perispírito, que é nada mais o corpo espiritual, né? Então, quem de nós não se interessa? Eu mesmo me interesso muito, eu penso também, né? Eu estou vivo, ou seja, estamos vivos sempre, aqui ou lá, a vida continua aqui, lá e mais além, né? Mas, óbvio que a nós, hoje, deve nos interessar sobre isso. E aí vamos falar daqui a pouco, né? Porque até agora, tão obscura e temida da vida corpórea, ou seja, dessa passagem tão obscura e temida da vida corpórea à vida espiritual. Porque quando a gente pensa nessa transição, se fosse agora mesmo, a gente nunca sabe, né? Se fosse agora mesmo, como é que se eu dormisse, tivesse um heart-attack e não despertasse mais, o que seria? O que queria me passar comigo, né? Então eu medito da forma como a gente vive, o que pensa, o que sentimos, o que fazemos, é como vamos nos encontrar no mundo espiritual, não é? Então é importante que nós cada vez mais vamos nos conhecendo, ou vamos nos conhecendo cada vez mais, para que possamos ir modificando nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos hábitos, esse porvenir que virá, né? E podermos verdadeiramente entrar nesse outro ambiente de forma mais segura, mais tranquila, aceitando, né? Muitos de nós parece normal que, claro, todos nós vamos morrer. Mas quando passa para lá, o que acontece? Ainda conhecendo a doutrina espírita, porque uma coisa é conhecer e outra coisa é se autotransformar, se autoeducar, né? Trazer, como disse a leitura aqui do Emmanuel, no sentido de trazer a informação. Para que serve a informação? Até agora ela foi inútil. Muitos de nós a gente fala, e como se fosse inútil. Mas para que falamos? Para que transmitimos? Para que divulgamos? É para que nós possamos pensar, meditar, raciocinar, né? E tomar aquilo que a nós nos interessa, que a nós nos é importante e conveniente para a nossa vida, cada um de nós, não é? Então, e ao final, né, eu achei muito interessante isso, porque
Kardec também, ao final desse prólogo, isso é apenas um prólogo, e eu resumi muitíssimo, porque ele escreveu bastante coisa. Mas ele disse, ao final, ele disse, citou isso, né? Quis a providência que a nova revelação não fosse privilégio de pessoa alguma, mas que tivesse seus órgãos por toda a terra, em todas as famílias, entre os grandes como entre os pequenos, conforme essas palavras do Evangelho, de que os médios de hoje são o cumprimento. Ou seja, nos últimos tempos, essa é a citação, né? Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Obviamente que algumas palavras aqui atualizadas, né? Por exemplo, como esse dizer, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, o meu Espírito de amor, de paz, de perseverança, de misericórdia e também de envolvimento, né? De fazer com que o nosso Espírito, né? Criado por Deus, né? Possa ir se expandindo e possa também ampliar as faculdades espirituais que cada um de nós detemos. E cada um de uma forma diferente do outro, mas todos nós temos as mesmas faculdades, umas mais avançadas, mais adiantadas, outras mais retrasadas e outras aí em stand-by, né? Mas ele disse, vossos filhos e filhas profetizarão. O profetizar aqui significa que eles se comunicarão com o mundo espiritual, e o mundo espiritual se comunicará conosco. Isso é profetizar, né? E disse, vossos jovens e terão visões, e velhos sonharão, etc. Que tudo isso são diferentes manifestações do fenômeno mediúnico, ou seja, da nossa faculdade de comunicarmos-nos com o mundo espiritual, né? Ou seja, todos nós temos faculdades mais ou menos desenvolvidas, de maneira que, mas a faculdade fundamental que todos nós temos é a da comunicação. Isso é de todos, né? Essa é uma habilidade de todos os espíritos ter essa faculdade da comunicação. Então, por isso que nesse momento, né, todos irão, de uma maneira maior ou menor, entrar em contato com o mundo espiritual, de forma mais ostensiva ou menos ostensiva, mas que todos saberão, né? Então disse, mas o Senhor também disse, haverá falsos cristos e falsos profetas. É interessante ele colocar, ou seja, sim, haverá uma maior quantidade de pessoas que têm possibilidade dessa comunicação. A comunicação com o mundo espiritual vai ser mais ostensiva, mas cuidado, porque também haverá falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, o que há no mundo espiritual? Somente espíritos superiores? Quem são os espíritos? Senão os homens, nós mesmos homens desencarnados, que estamos entre nós aqui muitas vezes, nos assistindo, nos observando, se envolvendo conosco, não é? Essa é a faculdade da comunicação. Então ele diz, ora, esses últimos tempos são chegados. Isso disse Allan Kardec e assinou aí, como vocês estão vendo. Não se trata do fim do mundo material, como a princípio julgaram, mas o fim do mundo moral, isto é, a da era da regeneração. Em que era estamos? Sob o ponto de vista do desenvolvimento do espírito, na era da regeneração. Então, por isso que ele diz, esses últimos tempos, que foi citado anteriormente, foram chegar, já estamos aqui, não é? E aí, para conhecer também, de uma forma mais genérica assim, a primeira parte, que se chama Doutrina, ele tem 11 capítulos, e o primeiro vai falar sobre o porvenir e o nada, o segundo, o temor da morte, o céu, o inferno é o capítulo maior que tem dessa parte, né? O purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, intervenção dos demônios nas modernas manifestações, é proibido evocar os mortos. E quando vocês sabem também que essa questão dele falar céu, inferno, no conceito
anterior, o antigo, e o conceito atualizado pela doutrina espírita. Ele vai fazer esse processo de comparação. E obviamente, o que ele chama aqui de anjos e demônios é o que a maior parte das pessoas foram, na tradição, ou na tradição foi sendo colocado, e que as pessoas foram conhecendo como anjos e demônios, aqueles espíritos mais superiores como anjos, e espíritos inferiores como demônios, né? E, obviamente, a intervenção dos demônios, e se você for tomar referência da palavra demônio na sua origem, que era daimon, que significa espírito. Então, traduzindo e atualizando o conceito, nós podemos dizer que os demônios são os espíritos. E há diferentes classes de espíritos, né? Então, ele diz qual é a intervenção dos espíritos inferiores, no caso que é demônios, nas modernas manifestações. Não é isso que a gente vê no dia a dia? Não é isso que a gente... Quantas pessoas eu suponho aqui também nessa casa chegam aqui buscando um diálogo fraterno, porque tem uma mediunidade ostensiva, porque não sabe o que fazer, porque esse espírito se manifesta, porque eu atuo de maneira... Eu mudo meu humor, eu não sei, eu fico enfermo, eu tenho depressão, eu sinto uma profunda tristeza, eu não sei qual a razão. Tudo isso são essas intervenções. E por que Deus permite? Para que nós possamos, primeiro, tomarmos consciência, separar individualidades, qual é a minha individualidade e qual é a outra que interfere na minha individualidade, né? E para que possamos ter discernimento, separação de individualidades, né? E quando ele fala no último capítulo, é proibido evocar os mortos, que foi o grande argumento que até hoje se utiliza, no sentido de que, olha, vocês estão lidando com o demônio, tenham cuidado. Moisés disse que era proibido evocar os mortos, né? Na verdade, na atualização da doutrina espírita, a doutrina espírita também nos orienta que não devemos verdadeiramente evocar os mortos, porque você não sabe que tipo de espírito que você está chamando. Por exemplo, eu vou evocar o meu pai, ou a minha mãe que já morreu, a minha avó, não, o meu filho, ou essa pessoa. Você tem certeza que essa pessoa é aquela que você está evocando? Será que não poderia ser mistificado? Será que essa pessoa tenta, porque há tantos espíritos ao nosso redor, cada um queira falar e queira se manifestar e queira dizer, olha, eu estou aqui, eu também existo. É isso que os espíritos fazem ao nosso redor, sem contar aqueles que muitas vezes, dadas as suas condições, ainda jogam, brincam, como as pessoas, né, fazem conosco na rua, no dia a dia, nas conversas entre amigos, no social, etc., né? Então, e a segunda parte ele fala sobre exemplos, né, que dentro desses exemplos, então, são 8 capítulos, ele vai falar sobre a passagem, ou seja, a transição. Então, ele tem um capítulo específico sobre essa transição, desse momento em que a gente passa do mundo corporal ao mundo espiritual, individualmente, né? Vamos falar dos espíritos felizes, dos espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, os suicidas, os criminosos, os espíritos endurecidos e expiações terrestres. Termina com esse capítulo, não? Então, vamos entrar agora no primeiro capítulo. Eu vou tentar buscar trabalhar o máximo que eu posso em termos de capítulo, que eu resumi muito, e vamos ver se depois, em outra oportunidade, a gente prossegue nesse estudo sobre esse livro, né? Mas o primeiro capítulo que ele vai falar sobre o porvenir e o nada. E esse é um capítulo bastante orientador até hoje nas nossas vidas. Ele vai falar: vivemos, pensamos e agimos, eis o que é positivo. E morremos, o que não é menos positivo, o que não é menos certo. No entanto, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? E parece uma pergunta boba, não parece uma pergunta sem sentido. Como não existe? Eu estou aqui, eu tenho um corpo,
né? Ou depois, muitos de nós vão pensar assim, depois da morte, nada, não existe nada, não é mais nada, né? Outros dizem, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. Outros têm diferentes ideias, não, eu volto ao todo, né? Ou o outro vai dizer, não, eu volto para o mundo espiritual, mas que mundo espiritual é esse, não é? Ou eu digo, não, eu volto a me integrar no todo, mas que todo, não é? Então veja que no caso a doutrina espírita, por isso ela é chamada ciência também, né? E aí a grande dificuldade que nós temos no sentido de entender filosofia, ciência e religião, essas três partes, não? Como um conjunto, como um todo, que essas partes não se separam. Então veja que nós estamos falando, quando falamos de religião, estamos falando do Criador, de um ser inteligente que criou. Como foi isso? Como é isso? Eu investigo, eu posso saber, né? Ele diz, essa é a parte da ciência, para onde vamos? Vamos investigar, vamos saber. Como que a gente pode saber, né? E aí vem a parte que essa é a parte da religião no que diz respeito, quando a gente vai estudar tudo isso, vamos chegar ao princípio de que depende do conceito que você tem de Deus, para você poder entender esse porvir. Depende, não é? Então diz que seremos após a morte, e também a outra parte, né? Ciência, filosofia, quando questionamos, estamos filosofando. Estamos meditando, estamos investigando, não é? Estamos colocando pressuposições. Temos uma visão de mundo. É muito diferente alguém ter uma visão de mundo estritamente material, em que tudo que só existe aquilo que eu vejo e toco. O que eu não vejo, eu não toco, isso não existe. Porque não é matéria, não tem forma. Esse é um ponto de vista. Não é? Depois disso, nada, se acaba. A matéria se desintegra, se dissipa, pronto, nada, mais nada. A outra visão de mundo existe espírito, o ser inteligente, agregador, orientador da nossa vida, a vida moral e da vida do intelecto, né? do intelecto e a vida moral, e é esse que existe a matéria, e é o ser inteligente que pode estar num corpo encarnado ou não, sem uma forma definida, sem um corpo material, mas tendo uma forma definida, muitos de nós, né? Então, essa é uma outra visão que eu tenho do mundo. Então, quando eu agrego o aspecto espiritual à matéria, porque a matéria não se faz só, né? Isso aí é aquela eterna história de que vamos buscar no princípio e antes disso, e antes disso, e antes disso, né? Então, na verdade, o que nos orienta é esse ser espiritual. Por isso que Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. E eles se conectam, se unem, se conjugam para poder dar movimento, né, progresso à matéria. Não é? Então, ele vai dizer, e aí nesse capítulo, que é o porvir e o nada, ele vai perguntar, ser ou não ser, tal a alternativa, para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada, ou vivemos eternamente, ou tudo se aniquilará para todo o sempre. Vale a pena pensarmos nisto, que é aquilo que estávamos falando, não? Inicialmente, devemos pensar, né? E aí ele entra, muito resumidamente, como eu estou colocando para vocês, quais são foram as grandes correntes que ainda são atuais, ainda influenciam no nosso pensamento atual, né? Que são as doutrinas materialistas, as doutrinas espiritualistas e a doutrina espírita, como princípios norteadores, três grandes vertentes norteadores que nos orienta, cada um quando se adere a uma dessas correntes filosóficas, essa visão de mundo, então elas, não é, vai
guiar a tua vida, vai guiar os teus passos. Então, quando ele fala das doutrinas materialistas, ele fala fundamentalmente de três, que seria o nadaísmo, o chamado neantismo, Nian, e o niilismo, né? Então, o que ele fala sobre o neantismo? E estou aqui, sendo bastante sucinta e só informativa, ok? Cada um de nós aqui podemos ir ao livro e ler com mais detalhe. Inclusive, hoje que temos o Pilot, não? E temos o ChatGPT e outras coisas, o AI. Então, podemos aprofundar um pouco mais no que queremos saber, cada um de nós, a respeito desse assunto. Então, disse, em francês, que se diz nian, e refere-se ao nada, ao vazio ou ao vácuo. E, segundo Sartre, disse, a existência humana é caracterizada por uma consciência fundamental desse nada. Ele argumenta que a própria consciência é uma forma de nada, ou nian, que cria uma lacuna entre eu e o mundo. Isto leva a compreender que a vida não tem um propósito pré-estabelecido e que os indivíduos devem afrontar a liberdade que conlleva, ou seja, que está associada a esta falta de significado inerente. Diz, essa liberdade radical tem um preço, chamado angústia. Como não há essência prévia, o sujeito é responsável por inventar-se a cada escolha. Em síntese, não existe Criador, não existe Deus. Em síntese, não existe nada. Nós, homens, na nossa consciência, segundo Sartre, vamos nos reinventando. O que somos hoje, eu entro em relação com o mundo exterior, eu questiono, eu nego e reinvento. E aí, assim, é como se o homem fosse se fazendo a si mesmo. Compreende? Esse é o conceito. E aí, por isso que ele também traz essa questão do nada, né? Então ele fala isso. Essa é uma corrente. A outra corrente materialista é chamada o niilismo. Disse, o niilismo, em essência, nega a existência de verdades absolutas, ou seja, as leis divinas, valores universais e um propósito intrínseco à vida, ou seja, a vida não tem propósito. Essa negação pode levar à descrença, ao ceticismo e até mesmo à busca por liberdade e autenticidade por meio da criação de um senso individual de identidade. Ou seja, cada um atua e pensa e faz como crê, como você mesmo crê. Não tem lei. A lei você mesmo se faz, né? Como se você, essa identidade, essa individualidade, não existe uma individualidade que foi criada e que foi se fazendo, como todos nós sabemos, dentro do processo da doutrina espírita. O que ele está dizendo, não, isso não existe. O que existe é que o próprio homem vai se fazendo essa identidade de acordo com o quê? Essa busca por liberdade e autenticidade, não é? E, bom, isso foi com relação, de uma forma bastante sucinta, o que ele fala sobre nadaísmo, que também é uma doutrina mais aqui do Latinoamérica, especialmente que foi gerada em Colômbia, que teve alguns grupos, né, das artes, que sempre naquela época, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, obviamente eles se juntavam e repensavam, recriavam, né, conceitos e reconceituavam a forma como pensavam e sentiam. Então, por isso que tem essas doutrinas aí, de uma forma bastante sucinta, como eu já falei. Aí, outra corrente é as doutrinas espiritualistas. Essa doutrina, uma das doutrinas é a chamada de absorção universal. Ele disse, essa doutrina, ela nega ser materialista porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. De acordo com essa doutrina, cada indivíduo assimila uma parte desse princípio ao nascer,
que constitui sua alma e lhe dá vida, inteligência e sensibilidade. Através da morte, essa alma retorna à fonte comum e se perde no infinito, ou seja, não tem individualidade. Nesta doutrina, a fonte universal de inteligência que provê as almas humanas é independente da divindade. E o que é o panteísmo? O panteísmo, propriamente dito, difere por considerar que o princípio universal da vida e da inteligência constitui a divindade. Então, Deus é espírito e matéria ao mesmo tempo. Ou seja, não é o ser fora da criação, criador, mas ao mesmo tempo envolvido com a criação. Então, todos os seres, todos os corpos na natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constituintes. Deus é o agregado de todas as inteligências combinadas, ou seja, todos nós pensando e sentindo esse conjunto, essa humanidade inteira pensando, isso é Deus. E aí, vamos entrar nesse... O que a doutrina espírita fala? Ele fala sobre esses dois aspectos, E muitas pessoas, às vezes, dentro do próprio movimento espírita, ela não se utiliza dos termos corretos, não os conceitos. E uma das primeiras coisas que Allan Kardec teve preocupação foi exatamente de precisar os conceitos. Uma coisa é espiritualismo e outra coisa é espiritismo. Então, o que ele vai dizer? Na própria introdução ao estudo da doutrina espírita, ele vai dizer: as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definidas. Com o conceito, o espiritualismo é o oposto do materialismo, com efeito, o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença, no caso do espiritismo, as palavras espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem do sentido radical, ou seja, espírito, espiritismo, espiritista, espiritualista ou espírita, E o panteísmo também, no próprio livro dos Espíritos, vai definir isso que ele diz. Uma pergunta, ele diz: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultado de todas as forças e inteligência do universo combinadas? E aí os Espíritos vão responder: se assim fosse, Deus não existiria, pois ele seria o efeito, não a causa. Ele não pode ser ambos ao mesmo tempo. Lógico, E aí, no caso, o que chama a doutrina da individualidade da alma, ou seja, a doutrina espírita vai dizer: o destino de cada alma depende de suas qualidades pessoais. De acordo com a justiça, as almas devem ser responsáveis por suas ações. No entanto, para serem responsáveis, devem ser livres para escolher entre o bem e o mal. Sem livre-arbítrio, existe destino e, diante do destino, não pode haver responsabilidades. Ou seja, se não tem livre-arbítrio, está predefinido, predeterminado. Então, não posso escolher. Se eu não posso escolher, eu tampouco posso ser responsável por as minhas escolhas. Não é o caso. No caso, nós podemos escolher, nós temos o livre-arbítrio. Nosso tempo passa rapidíssimo. Só vamos tratar do primeiro capítulo. Esqueci de traduzir. Então, seguindo ainda sobre o porvir e o nada, disse: devido à crença no nada, o homem concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente. Se a incredulidade absoluta chegar a... Deixa eu só ter certeza. Se a incredulidade absoluta chegar algum dia a ser majoritária, a sociedade cairia na dissolução. Ou seja, a doutrina do nadaísmo é nociva e antissocial. O homem crê instintivamente no porvir. O espiritismo vem a pôr um dique
a invasão da incredulidade através do raciocínio e da mediunidade, que é a prova de que há um mundo espiritual e de que há toda uma realidade espiritual a ser descoberta, não? A ser conhecida individualmente. Não? E diz, o homem tem, pois, 3 alternativas: o nada, a absorção e a individualidade da alma antes e depois da morte. Então, a pergunta que ele faz, qual destas doutrinas é preferível? E ele cita um exemplo. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca considerada incurável. A ciência havia determinado que ele poderia morrer em 8 dias ou 2 anos, mais ou menos, né? Mas não mais. Ao saber disso, o jovem abandonou imediatamente os estudos e se entregou a todo tipo de excessos. Quando avisado de que dada a sua situação, uma vida desordenada era perigosa para a sua saúde, ele responde, o que me importa? Só tenho 2 anos de vida, de que me adiantaria me preocupar? Aproveito o pouco tempo que me resta e quero me divertir até o fim. Será que isso não é muito atual? Não é? Quantos de nós ainda, né, mesmo adultos, se um dia chegássemos a receber uma notícia assim, como verdadeiramente nós íamos reagir? Como íamos pensar? Como íamos atuar? Então, como já os espíritos amigos já nos ensinam, da forma que vivemos é da forma como iremos morrer, né? Então, ele disse, se aquele jovem fosse espírita, ele teria dito, a morte destruirá apenas o meu corpo, que abandonarei como uma vestimenta desgastada, mas o meu espírito viverá para sempre. Na vida futura, serei o que fiz de mim nesta vida. Nada do que nela adquiri em qualidades morais e intelectuais será perdido. Pelo contrário, será o máximo que ganharei para o meu progresso. Cada imperfeição da qual me livro é um passo mais perto da felicidade. Minha felicidade ou infortúnio futuro depende da utilidade ou inutilidade desta existência presente. Portanto, é do meu interesse aproveitar ao máximo o pouco tempo que me resta e evitar qualquer coisa que possa diminuir minhas forças. Não vou prosseguir porque não vamos ter mais tempo para a gente falar sobre os outros assuntos que podemos, né, comentar, conversar um pouco, se vocês quiserem, ou fazer algumas perguntas também, se quiserem, mas explicando aqui qual dessas doutrinas é preferível. A primeira ou a segunda? Essa, que me importa, só tenho 2 anos de vida, de que adiantaria me preocupar? Aproveito o tempo que me resta e quero me divertir até o fim. E aí, quando cada um de nós, pelo menos os que aqui estão, eu suponho, eles já sabemos de que sempre haverá uma repercussão no plano espiritual, quando daí retornemos, né? Porque quem pensa hoje, quem pensa assim? É o espírito encarnado que pensa. Esse espírito encarnado, ele apenas perderá o seu corpo físico, mas ele vai continuar pensando assim, porque é assim que ele pensa, é assim que ele crê. Só que o que acontece? Vai ter uma grande surpresa. E uma grande desilusão também. E também uma grande dificuldade em resolver esse problema que é de ponto de vista. Não é? É apenas ponto de vista. Eu me recordo de uma vez, numa reunião mediúnica, quando a gente até estava estudando sobre esse assunto, e no dia da reunião mediúnica apareceu um espírito muito surpreso, porque ele se identificava, mas como? Eu tenho um corpo. Como pode ser? Eu continuo aqui, eu tenho um corpo. Claro, você tem um corpo, você não é nada, você é um espírito imortal, não é? Então, todos nós, a maioria de nós, tentamos nos enganar, tentamos nos iludir,
mas já não há mais tempo para isso. Já não há mais, mesmo porque nós já temos inteligência suficiente, informações suficientes e consciência, autoconsciência suficiente, né, para podermos já absorver agora mesmo. Todos vocês já não poderão, depois que chegar no plano espiritual, eu não sabia. Vão dizer isso? Não pode dizer mais, não é? Então, ninguém nunca me disse isso. Isso também já aconteceu comigo. Uma vez eu tinha uma amiga e ela era uma bibliotecária e ela, em 3 meses, ela era uma pessoa que era mãe solteira, tinha 2 filhos pequenos. E ela um dia recebeu a terrível notícia de que ela estava com câncer cerebral e que ela não teria praticamente mais de 3 meses de vida. E realmente assim foi, intensamente. Mas logo no princípio ela ainda tinha uma certa autonomia e depois foi caindo, foi se deteriorando. Mas eu nunca falei para ela sobre a vida no mundo espiritual, o que ia acontecer. Eu sabia, mas eu nunca dei a informação. Eu nunca falei sobre isso, principalmente sabendo nas condições em que ela se encontrava. Eu já era espírita, eu já estava no movimento espírita, eu sabia de tudo, igual que vocês, todos nós aqui, né? E um dia eu só fiquei sabendo da grande importância que isso tem, não é? Porque que consequências teria ela no mundo espiritual depois, né, que ela, porque ela realmente não sabia. Ela tinha uma outra, ela estava associada a uma outra vertente religiosa. E então, por isso, essa vertente até negava o espírito, né? Então, ela chegou, como que diz, obviamente que, claro que a espiritualidade amiga, os amigos espirituais vão ter a misericórdia, né? Vão ter a compreensão, mas isso não significa que aquele espírito não vai sofrer as consequências do não saber, não vai sofrer o impacto, né, da realidade do espírito no mundo espiritual. Vai sofrer, né? Então, você deveria ter falado, né? Como que diz, você também é responsável pelo sofrimento do outro, porque você sabia e não falou, não é? Responsável, obviamente, entre aspas, no sentido e relativo, mas sim, é como se você, sabendo que alguém pode cair, você não evita a queda, né? Então é isso, amigos. Eu teria muito mais coisas realmente para falar, apenas falando do primeiro capítulo, um pouco denso assim, mas muito resumido aqui. Eu não domino muito as correntes filosóficas, por isso que eu passei mais por cima assim, mas trazendo exatamente o fundamental, né? O quanto a questão da negação do espírito, da realidade espiritual é nociva, como disse ele mesmo, antissocial. Porque por que razão eu iria me esforçar para progredir? Por que razão eu teria que fazer o bem? Por que razão eu teria que ser menos egoísta? Por que razão eu teria que ser menos orgulhoso? Por quê? Eu sou o indivíduo, eu sou o mais importante, eu sou o centro do universo. Não é? Como aqui está uma daquelas doutrinas claramente colocava. Não existe nada. Ou eu volto ao todo. E aí está um pouco igual. Porque se eu volto ao todo, quem eu sou? Nada. Não é? Mas quando eu sei que há uma individualidade, que há uma responsabilidade, que o progresso, as leis estão definidas e que o progresso vai se dando passo a passo, né? Que hoje esse progresso está cada vez mais acelerado, dadas nossas condições intelectuais e morais, ou seja, as nossas faculdades espirituais hoje estão muito mais desenvolvidas. Captamos com mais facilidade o mundo espiritual. E é isso que Jesus colocou naquele instante, dizer, meus servos e servas irão profetizar, não é? Então, amigos, é isso. Eu vou passar para você, não é? Muito obrigada. Nada. Obrigada. Ai, não faço.
Antônia conseguiu trazer, esse assunto é fantástico, e o fato de ela ter trazido esse primeiro capítulo, eu acho que atiçou em todo mundo a vontade de estudar esse livro. Fica aqui a super recomendação, porque a gente vai entendendo a filosofia, e quando a gente lê o exemplo de cada espírito, a situação do desencarne, o momento do passamento, o sentimento depois que se encontra no plano espiritual, é fantástico. E assim, ela é a nossa história, né? E nós podemos ser qualquer um daqueles espíritos que estão ali dando seu testemunho. Então fica aqui a sugestão da leitura desse livro, que a gente pretende futuramente voltar ao estudo. Nós já estudamos na casa, agora nós estamos com o Evangelho e o Livro dos Espíritos, mas o seguinte será o Céu e o Inferno. Tá bom? Muito obrigada, Antônia, por nos relembrar a importância desse livro e a linda forma que você o apresentou. Muito merecido, o livro merecia uma apresentação dessa mesmo. Então vamos agora nos preparar para os passes, e levando o nosso pensamento ao alto, pedindo que os bons espíritos nos envolvam nesse momento, nos preparando para receber o passe. Agradecemos, Pai, por esse momento de aprendizado. Agradecemos pelo encontro, pela possibilidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, participando desse encontro de amizade. Agradecemos pelas lições da noite, que tanto abrem a nossa mente e nos preparam para um futuro melhor, mais feliz, mais harmonioso, por conhecermos a nossa responsabilidade de construir esse mundo feliz que queremos. Te pedimos, Pai, por todos aqueles que sabemos em grandes necessidades, por todos aqueles que sofrem nas guerras, nos conflitos internos, familiares, externos. Te pedimos, Pai, aqueles que se encontram nas cadeias, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, nas ruas se sentindo abandonados, que todos tenham certeza que o amor do Pai o envolve a todos, que todos possamos sentir essa presença amorosa do Pai e compartilhar através das vibrações com todos os nossos irmãos em sofrimento, em desespero. Que a Tua luz, meu Pai, possa tocar a cada coração nesse momento e juntos vibramos por um mundo de paz. Que a paz prevaleça em nosso planeta, em nossos corações, em nossa mente. E assim então pedimos aos passistas que tomem suas posições para atender aos nossos irmãos, e todos que ficaremos aqui na sala, que continuemos nessas vibrações, orando por nós mesmos, pelos nossos familiares. Se cansarmos de orar, vamos visualizar uma passagem do Evangelho, lembrando o nosso Mestre Jesus, o seu amor e o seu carinho. Que assim seja.